Olá, pacientes e amigos, aqui é Isabel Psicóloga para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando de depressão. O que as pessoas não devem falar com as pessoas que têm depressão? Gente, é muito comum, eu vou falar de uma depressão típica e que parece que as pessoas são normais e não são. É a depressão calada, as pessoas que ficam em silêncio, sorrir, mas quando entra num banheiro, negócios começam a ter mal-estar, incômodos, vontade de chorar e voltam do banheiro, lavam o rosto, respiram fundo e voltam para o trabalho. Depressão. Existem muitos tipos de depressão. Muitas delas ligadas à ordem genética. É transmitida geneticamente de mãe para filho. Nunca às vezes de pai para filho, não que seja impossível, mas pela genética se faz um estudo maior da genética de mãe para filho, e isso é grave. As pessoas vão amenizando a situação, todo mundo fala assim, isso vai passar, calma, amanhã é outro dia, isso vai passar, isso não é nada, você vai ver que não é nada, o que você sente, olha, e começam às vezes a conversar sobre a sua dor com o paciente. Olha, vem pedir um conselho, eu tô passando por isso, por aquilo, por outro. A pessoa não está conseguindo nem sequer discernir. Uma coisa que a depressão, qualquer pessoa com depressão enfrentam, é a terrível concentração, cognição para o trabalho e também para a vida social e familiar. Muitas coisas com a pessoa de depressão perde-se um pouco da memória, tanto anterior quanto a retrógrada anterior. Então eles passam a não sentir, a não ter esse positivismo que você quer. Seja positivo isso daí para um depressivo. É a mesma coisa que falar assim para alguém que está se afogando. Olha, você vai sair daí, você não joga nenhuma boia, você vai sair daí, você sabe nadar. E a pessoa às vezes pode estar num estágio que não tem nem cognição para poder justamente justificar. O que a depressão afeta? Afeta o sistema nervoso central, tá? Principalmente a emoção, tá? É uma emoção que fica ou completamente apagada, a pessoa fica catatônica, o sorriso é ilusório, tá sempre ausente, por mais que esteja presente, ele está ausente, parece que você olha para alguém que não está presente na situação. É uma pessoa que está sempre incomodada, não gosta, fica antissocial. A pessoa se isola do relacionamento com os amigos, com o contato, apenas chega do trabalho, mais nada, liga a televisão e fica lá, sentada, prostrada. Muitas depressões também levam a determinados graus em que a pessoa não consegue sair da cama, choram e querem dormir. Todo o processo de depressão enfrenta tanto a insônia quanto a hipersonia, que é a quantidade excessiva de sono. Quando uma pessoa está querendo apenas ficar no quarto, escuro, isolado, querendo só dormir, é depressão. E tem que ser tratada. A depressão não é mimimi, não é frescura, a depressão é doença. E doença tem que ser tratada com medicamentos. É a mesma coisa que você fala assim para o diabético, os que você tem não tem nada. O diabético não produz insulina. Então ele precisa de insulina, tanto medicamentosa, que é o tipo 2, quanto a de injetável, que é o tipo 1, que é genético, que já nasce. Como vocês ousam falar que depressão é uma coisa que vai passar? Não passa. Ela tem mania de reincidir quando a pessoa nega o que a pessoa tem. Ela precisa do cuidado, amparo da família. A família também precisa fazer depressão, porque lidar com um paciente depressivo é extremadamente complicado, não é fácil. Quem lida com pacientes com problemas como esquizofrenia, depressão, distimia, borderline, pacientes com toque, são pessoas que a família toda sofre com a doença de um familiar. Então não temos como a gente falar assim, se trata separado, não, se trata em conjunto. Precisa de tratamento filhos, pais, avós, tios, irmãos, porque ninguém vai entender o que está acontecendo. A primeira coisa que a pessoa fala, você vai sair dessa, isso não é nada. Então
isso piora a situação, porque a pessoa fala, ele tá falando isso pra mim, eu não tô conseguindo ver saída, por que ele fala isso pra mim? É assim que ele raciocina. Eu não consigo ver saída, eu não consigo ser feliz. O que eu faço? O que eu faço? Então, a pessoa depressiva também tem essa mania de justamente justificar as suas culpas, o seu interior que não está feliz, e transbordar ao outro que está mais próximo. Talvez aquele outro que ele ame mais, ele machuca e maltrata. No caso, isso é comum em mães com filhos. E mães que têm esse tipo de depressão acabam maltratando demais os filhos. E isso, consequentemente, todo mundo sofre. Os filhos sofrem porque falam, mas o que a gente pode fazer? O que a gente faz? E a mãe ataca esses filhos. Ataca. Tem casos que depressão, a pessoa tenta se suicidar. Gente, depressão não é uma coisa que você pode falar que existe controle. Não tem. Isso é controle, é medicamentoso, é tratamento, é psicoterapia, é psiquiatria também. Precisa de medicação. Cada psiquiatra vê a medicação adequada a vários tipos de depressão. Eu não vou falar aqui a quantidade de tipos, porque existem muitos tipos de depressão. Mas todos eles têm um fator genético e o papel do ambiente que desencadeia, tá? Num estágio da vida da gente, a gente pode ficar deprimido? Sim, pode ficar deprimido ou associar aquilo com tristeza. Tristeza passa durante os dias, depressão não, ela persiste. Ela persiste dia após dia, você acorda respirando, falando assim, será que eu consigo? Será que eu levanto da cama? Será que eu vou? E aquela sensação de querer ficar dentro da cama já é depressão. Não é considerado nem distimia, porque distimia é transtorno de humor. É comum o depressivo antes ter um pródromo, que a gente chama de um pré-sintoma, que chama de distimia também. Faz parte da patologia da depressão. Então a pessoa já acorda de mau humor. Já não é dela. A pessoa já acorda com esse mau humor. E vai levando essa vida o tempo inteiro achando que isso é normal. Mau humor não é normal, gente. Não é normal. É sinal que alguma coisa vai mal com o seu organismo. Não com o seu organismo do seu corpo, não, com as suas células dentro do cérebro. Tem alguma coisa não funcionando direito. Você tem que ver se é estágio do sono. Por isso que eu falo, hipersonia, a quantidade da pessoa querer dormir o tempo inteiro, se jogar numa cama, escurecer o dia, passar o dia inteiro dormindo, é mau sinal. E as pessoas têm recidiva de depressão. Pensa que se tratando, tomando remédio, melhorou, acabou, tchau. Não. O tratamento tem que ser contínuo, tem que ter psicoterapia. Porque a psiquiatra, quando trata o paciente que está no subsolo, que a gente chama de sub, porque não tem condições de falar com esse paciente de maneira consciente, quando ele trata e passa para o solo, aí ele vai para a sala de terapia pelo menos 2 vezes por semana. São 2 vezes por semana. O estágio é tão grave, para não ter uma recidiva, você tem que fazer terapia. Depressão é doença, precisa fazer terapia e seguir tratamento medicamentoso. Não tem como fugir, não é mimimi, é doença, é tratável. E assim, a chance, quando tem uma recidiva, a chance de ter a segunda é grande. Quando tem a segunda, a chance de ter a terceira é maior ainda. E sucessivamente, vai tendo uma recidiva atrás da outra, por mais que não queira. Agora, atividade física é uma das coisas que eu viso nos meus pacientes com depressão. É muito importante, é muito. Ajuda o cérebro a produzir serotonina, não da noite para o dia. Mas ela, em certo tempo, determinado tempo, passamos 3 meses, 4 meses, o paciente melhora, ele progride, ele se sente mais animado. Mas a atividade física, porque nossa geração, a geração desse ano do século XXI, é uma geração sedentária. É sedentária sim, são poucos contados as pessoas que fazem atividade física como saúde. Espero poder ajudado. Fiquem com Deus.